Eliseu, um profeta de visão além do normal, nos revela que além deste mundo visível, existe uma dimensão espiritual oculta aos nossos olhos. Caros amigos e irmãos, eu vou ofertar de graça a todos que ficar até o final deste vídeo um presente maravilhoso. Eu vou mandar um presente para quem escrever nos comentários a palavra que eu vou deixar no final do vídeo. Peço que todos fiquem até o final para saber o que eu vou dar de presente. Não é sorteio, é presente. Este é o reino do invisível, onde o profeta Eliseu, com sua sabedoria divina, nos guia pelos mistérios deste mundo. Na antiga terra de Arã, atual Síria, travava-se uma guerra contra Israel. Naquele tempo, o reino de Arã encontrava-se frequentemente em conflito com Israel, e o rei de Arã estava perplexo com a habilidade de um profeta israelita em prever os movimentos de seu exército, enviando avisos ao rei de Israel e permitindo-lhe elaborar estratégias de defesa eficazes. O profeta, residindo na cidade de Dotã, tornou-se alvo do rei de Arã, que decidiu enviar um grande destacamento militar para capturá-lo, na esperança de silenciá-lo e assim garantir a vitória sobre Israel. No contexto do Antigo Oriente Próximo, as mensagens dos profetas eram valiosas, especialmente em tempos de guerra. Eliseu, embora não apoiasse os governantes corruptos de Israel, entendia que a subjugação sob Arã seria um destino muito pior para o povo escolhido. Eliseu, cujo nome significa Deus é salvação, era sucessor de Elias no papel de profeta em Israel. Ele tinha uma relação de profundo amor e respeito por Elias, considerando-o como um pai. Antes de Elias ser arrebatado aos céus em uma carruagem de fogo, Eliseu pediu-lhe uma porção dobrada de seu espírito, um símbolo de sua contínua missão profética em Israel. Quando o exército arameu cercou Dotã, o servo de Eliseu, ao ver as forças inimigas, encheu-se de temor. Eliseu, com serenidade, o encorajou. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Segundo Reis 6, versículo 16. Após esta afirmação, Eliseu orou para que os olhos de seu servo fossem abertos, e o Senhor atendeu à sua prece. De repente, o servo viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu, uma visão do exército celestial que os protegia. Esta cena magnífica revela que mesmo nos momentos de maior perigo, os fiéis não estão sozinhos. O poder divino os envolve, oferecendo proteção e esperança. A história de Eliseu e o cerco de Dotã nos ensina sobre a fé invisível que deve prevalecer sobre nossos medos visíveis. Em meio às batalhas da vida, somos lembrados de que as forças espirituais de Deus estão sempre ao nosso lado, prontas para nos defender e nos guiar através dos desafios. Este episódio destaca a importância da visão espiritual, a habilidade de enxergar além das circunstâncias imediatas e reconhecer a presença e o poder de Deus operando em nosso favor. Eliseu, com sua fé inabalável e sua proximidade com Deus, serve como um exemplo luminoso da confiança que devemos depositar no Senhor, mesmo quando confrontados com adversidades aparentemente insuperáveis. Eliseu não orou a Deus para alterar nada sobre as circunstâncias em que estavam. Seu único pedido era que seu servo pudesse ver a realidade da situação. No entanto, Eliseu também não tentou persuadir o servo sobre a realidade da presença daqueles que estavam conosco. O servo não podia ter isso explicado a ele, nem poderia ser persuadido. Ele tinha que ver por si mesmo. A falta de percepção anterior do servo de Eliseu não tornava a realidade do exército espiritual menos real. Se houver 50 pessoas que não veem algo, isso não invalida a percepção daquele que vê. A fé nunca é imaginar coisas irreais. É a firmeza nas coisas que não podem ser demonstradas aos sentidos, mas que são reais. Os carros e cavalos de fogo estavam realmente lá. O exército invisível de Deus tinha literalmente mais poder de fogo do que os cavalos e carros dos sírios. O exército espiritual tinha carros de fogo ao redor de Eliseu. Geazi, o servo de Eliseu, está envolvido em 3 incidentes com Elias. Portanto, ele deve ter passado bastante tempo com Eliseu. No entanto, isso não significava que ele fosse espiritualmente maduro. Como Elias, a proximidade física não implica necessariamente na mesma maturidade espiritual. Uma vez que nossa cegueira é removida, também podemos ver o poder de Deus agindo em proteção ao seu povo. Não podemos deixar de lembrar como Eliseu viu carros de fogo semelhantes quando Elias foi levado ao céu.
Os soldados sírios não puderam ver o exército espiritual. Então, quando se aproximaram de Eliseu, não hesitaram em se aproximar dele. No entanto, da mesma maneira que ele havia orado para que Deus desse visão ao seu servo, ele então orou para que Deus casse esse povo. Deus ouviu e respondeu a essa oração, assim como havia respondido anteriormente à oração, para dar percepção ao servo. Isso nos mostra que Deus pode conceder visão ou enviar cegueira de acordo com sua sabedoria e em resposta às orações de seu povo. Eliseu mesmo lidera as tropas confusas até Samaria. Ele então ora para que seus olhos sejam abertos, usando as mesmas palavras que usou para orar pela visão especial do servo. No entanto, o que eles veem não é tão reconfortante. Eles estão na capital de Israel, onde as tropas israelitas presumivelmente os superam em número. Eliseu, exercendo autoridade acima da sua própria, proibiu o massacre das tropas inimigas. O motivo dessa decisão fica pouco claro, exceto que diferentes regras de guerra parecem ter se aplicado nesta situação. Em vez disso, o inimigo foi entretido com um banquete real e enviado de volta ao seu rei. Seu desconforto foi suficiente para encerrar os ataques a Israel. Os inimigos de Deus receberam uma bondade e misericórdia surpreendentes, pois a bondade de Deus buscava o arrependimento da nação pagã. Os anjos, referidos como o exército celestial, nos cercam. O servo de Eliseu inicialmente desconhecia esse fato, e Jó nunca o percebeu. Não deixe o diabo confundi-lo sobre a presença dos anjos. Assim como o mundo demoníaco é invisível, o mundo angelical também é invisível. O que você não pode ver, não pode utilizar. Você consegue ver a montanha em que está cheia de cavalos e carros de fogo. O ministério angelical foi um dos ministérios mais poderosos do Novo Testamento, tornando os santos invencíveis. Quando Pedro bateu à porta de Maria após sua libertação da prisão, aqueles na casa presumiram que devia ser o seu anjo à porta.
vou mandar no seu e-mail, de graça, um e-book de estudos bíblicos do livro de Gênesis. Não esqueça de deixar seu e-mail.